Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica da Construção. Nós temos aqui então o quê? O que já foi visto nos vídeos anteriores? Nós temos a carga, simbolizada pela letra Q. Essa carga nos é dada pelo número de elétrons que eu perco ou que eu ganho, vezes a carga elementar do elétron e do próton, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, ok? Então nós temos a carga elétrica. Então supondo que eu coloque uma carga elétrica qualquer no lugar do espaço, certo? Uma carga aqui. E essa carga é positiva. O valor dela aqui agora para nós não importa. O que quer que seja a sua carga. O que eu tenho que saber é o quê? Que uma carga, toda carga, ela vai me dar o quê? Um campo elétrico. Quanto mais perto eu estiver da carga, mais intenso será esse campo elétrico. Então aqui eu estou simbolizando o campo elétrico que toda carga tem, ok? E essa carga sendo positiva, se ela carga, se ela tem campo elétrico, logo ela tem força. Ela tem uma força elétrica. E essa força elétrica, porque isso aqui é uma grandeza vetorial, quer dizer o quê? Ela tem quantidade, ela tem direção e ela tem sentido. Então, para mim saber a direção e o sentido, eu preciso ter outra carga. Colocar então uma carga pontiforme, que é uma carguinha. Só serve para isso, para dar direção e sentido na carga. Então eu coloco aqui uma carga pontiforme. Aqui eu coloco também uma carga positiva. Muito bem. Nós sabemos que existe a lei da atração ou da repulsão. Mesmo sinal, essa carga será, essa força exercida entre elas, se elas têm o mesmo sinal, será de repulsão. Então aqui está, a força elétrica é de repulsão. Certo? Muito bem. Por isso que nos meus vídeos tem o campo elétrico antes da força, para você entender o que eu vou falar agora. Se ela tem a força elétrica de repulsão, mas ela é uma carga positiva, e essa também é positiva, como vai ser esse meu campo elétrico? O meu campo elétrico vai ser de atração. Porque sempre numa carga geradora, essa é a nossa carga geradora, sempre numa carga geradora, ela vai estar no sentido da carga. Esse campo elétrico vai estar saindo da carga. Saindo da carga. Olha eu confundindo aqui. O campo elétrico vai estar saindo da carga, certo? Saindo. Sempre o campo elétrico vai ter esse sentido em uma carga positiva. Não tem o ímã. O ímã. Nós temos um ímã. Aqui eu tenho o lado negativo do ímã. Aqui eu tenho o lado positivo desse ímã, certo? E esse ímã,
ele funciona assim, ó. Não é assim? É assim. Não é assim que funciona as cargas? É isso que eu estou dizendo aqui. Vai sempre sair o campo elétrico, a força do campo vai estar saindo do positivo. Certo? Muito bem. E se eu tivesse aqui uma carga negativa? Negativa. Eu tenho agora uma carga negativa. Olha o que está acontecendo aqui no ímã. Ela está saindo do positivo e entrando no negativo. Então quer dizer que se eu tiver uma negativa aqui, ele vai fazer o sentido contrário. Ele vai ser ao contrário. Vai ser ao contrário. O campo elétrico. Mas a força elétrica de duas negativas continua igual. Continua igual. Mas o campo vai centralizar. Como está aqui, ó. Sai do positivo e entra no negativo. Certo? Sempre o negativo vai receber. E o positivo vai expandir. Certo? Então, aqui está. Muito bem. Deixa eu pegar um pano lá. E eu sei que como essa carga me é dada pelo número que eu ganho ou que eu perco, pela carga elementar, eu preciso saber que esse campo, como foi dito aqui, ó, o campo é o quê? O campo mostrou a força sobre a carga puntiforme. Então, esse campo será a força elétrica dividido por essa carga puntiforme. Pelo módulo da carga, tanto faz se positivo ou negativo. Então, esse será o campo elétrico. E agora nós chegamos no assunto de hoje, que é o quê? A força elétrica, certo? A força elétrica. E essa força elétrica, eu já entendi o que aqui então? Que essa força elétrica vai ser dado aqui. Eu falei no espaço, não foi? Então, se eu falei no espaço, ela está no vácuo. No vácuo, né? Então, ela vai ter uma constante no vácuo, vezes, multiplicado. Ela é diretamente proporcional à constante do vácuo, multiplicado. Se ela é diretamente proporcional, ela é um produto. Se é um produto, é multiplicação. Então, ela vai ser Q1, a carga 1, vezes carga 1, vezes carga 2, certo? Diretamente proporcional, a constante multiplicado pela carga 1 e a carga 2. Mas existe esse probleminha aqui, ó.
que é essa distância que vou ter uma carga da outra, certo? E como são duas cargas, eu preciso ver que ela é distância ao quadrado. Distância ao quadrado, certo? Então, a força é diretamente proporcional à constante multiplicado pelas cargas e inversamente dividido pela distância ao quadrado. E também já consigo notar outra coisa, que quanto maior, aqui não entra na fórmula, deixa eu colocar aqui para você não confundir, distância ao quadrado. Quanto maior for essa distância, menor será a força. Não é isso? E quanto menor for essa distância, maior será a força exercida sobre a carga. Certo? Já já você vai ver um exemplo para entender bem. Mas aqui você teve todo o esquema de tudo que já tem no canal. Pegue aí do primeiro vídeo dessa série, a série Física na Elétrica, para você ir entendendo passo a passo. Aqui você entendeu agora por que eu falei de campo elétrico antes de falar de força. Para que você entenda essa interação. Se tem carga, tem campo. Se tem campo, colocou outra carga, tem força. E agora eu defini a força como diretamente proporcional à constante multiplicado pelas cargas, dividido inversamente pela distância ao quadrado. Ok? Vamos ver agora algumas coisinhas aqui. Agora, antes de apagar o quadro, vamos definir aqui as unidades, certo? Que dá muita confusão e lá na prova precisa colocar na unidade, certo? A carga vai ser sempre medida em coulomb, certo? Carga é coulomb. Certo? A força elétrica, será me dado em Newton. Então, eu tenho aqui já definido o quê? Olha o campo elétrico. Se a força é Newton, se a carga é Coulomb, e eu tenho força dividido por carga, então eu tenho Newton por Coulomb. Então o meu campo elétrico vai ser me dado em Newton por Coulomb. Se você ainda não viu o campo elétrico, logo você vai ver, certo? Newton por Coulomb. Então carga Coulomb, força Newton, e o campo elétrico, carga, e o campo elétrico, Newton por Coulomb, e a distância vai ser sempre em metro. E a distância vai ser sempre em metro. Se você pegar algo em centímetro ou milímetro, você tem que transpor para o metro, fazer as contas dele em metro. Aí vai naquela reguinha, né? Naquela reguinha que fica fácil de transpor. Vai naquela reguinha das unidades que fica bem fácil. Eu tenho o metro, eu tenho o decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho
milímetro, milímetro. E aqui desse lado eu tenho decâmetro, eu tenho hectômetro, hectômetro. E eu tenho o quilômetro, quilômetro. Se eu tenho 1 metro e quero passar para centímetro, que geralmente vai ser centímetro ou milímetro, isso aqui quase nunca vai ser usado, tá? Então eu tenho 1 metro e quero passar para centímetro, eu vou preenchendo de zero, vai dar 100 centímetros. Se eu estar em milímetro, eu tenho isso. E se eu tenho um milímetro e preciso passar para metro, porque a minha D é igual é dada em metro. Então eu vou botar o 1 lá e venho preenchendo de zero igual e vou botar aqui, ó. 1 milímetro é 0,001. É a mesma coisa daquele primeiro vídeo sobre as réguas, ok? Vamos lá então. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Vamos então fazer um exemplo para que você entenda certo o que está sendo falado. Ok? Foi dado na aula um exemplo assim. 2 cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulomb. Então, tenho 2 cargas de 3 microcoulomb, que é a mesma coisa que eu dizer 3 vezes 10 na menos 6. Então eu tenho 2 cargas desse valor, certo? E segue dizendo aqui que estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros. E eu tenho uma distância de 3 centímetros. Ok? Muito bem, vamos resolver esse negócio então. Então é igual eu dizer que eu tenho a força igual. Constante do vácuo vai ser sempre esse número. 9 vezes 10 na 9. Vezes carga 1. Carga 1. 3 vezes 10 na menos 6. Vezes carga 2. 3 vezes 10 na menos 6. E aqui eu tenho que dividido inversamente proporcional a 3 centímetros ao quadrado. Mas centímetro não serve para mim. Eu preciso ser em metro, porque já vi que a distância é dada em metro. Então eu faço aquela reguinha. Metro, decímetro, centímetro. Pronto, cheguei no centímetro que eu quero. Eu tenho 3 centímetros. Então eu tenho 0, 0, eu tenho isso. 0,03 metros. 0,03 metros. Só que isso tudo é ao quadrado. É essa conta que eu tenho. Certo? Ok. Eu só agora fiz o quê? Eu já posso fazer isso aqui, ó. Já posso dizer aqui, ó, para ficar direto, que 0,003 ao quadrado vai ser isso aqui, ó. 0,0009. É isso? É isso. Certo? Agora então eu tenho aqui o quê? Que a força é igual. Vou fazer isso, vou resolver isso aqui primeiro.
9 vezes 10 na 9 vezes 3 vezes 10 na menos 6 vezes 3 vezes 10 na menos 6. Potência de mesma base. Então eu faço 3 vezes 3, que vai dar 9 vezes 10. Agora que muitos estão se apertando. O que eu tenho que fazer? Ó, eu multipliquei aqui. Mas como é potência de mesma base, eu tenho que somar os expoentes. Menos 6 mais menos 6. E eu tenho algumas regrinhas. Regras de sinais. De mesma base assim. Mesmo sinal. Menos mais menos é igual a menos. Eu estou somando, eu não estou multiplicando nem dividindo. Se fosse numa divisão, eu teria o que aqui? Menos vezes menos, aí daria mais. Mas como é uma soma, eu estou somando os expoentes, isso vai me dar menos 12 sobre 0,0009, que vai me dar 9 vezes 9, 81 vezes 10. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma adição igual. Eu não tenho uma adição 9 e 12, ó. Só que eu tenho sinais diferentes. O que vai acontecer aqui? Eu vou conservar o sinal do maior. Eu vou conservar o sinal do maior e vou subtrair. Então, vai dar, nesse caso, que aqui o 12 é maior. Vai dar menos, ok? Então, vai dar aqui menos 3, certo? Dividido por 0,0009, que vai dar 90 newtons. Ok? Vamos ver mais um. Mas para você entender aqui, o que eu fiz aqui, antes de fazer essa conta aqui, eu fiz assim, ó, que vai dar 9 vezes 10, ó, 1, 2, 3, 4, na menos 4. Esse aqui era menos aqui embaixo. Quando passou lá para cima, ele passou mais 4, não foi? Por isso é que foi assim, ó, mais 4, que ficou o sinal do maior, ficou 1. Por isso é que deu esse aqui, certo? Então, primeiro você transpor para fazer as potências, não fez direto como eu fiz aqui, deu 9 vezes 10 na menos 4. O menos 4 foi para cima mais 4, que ficou 1. 10 na 1 é 10, certo? Ok? Então você dividiu o 81 pelo 9, certo? Vezes, e aí sobrou o 10, né? Porque deu 1 aqui, 9 vezes 10, sobrou isso aqui, 9 vezes 10, deu
90. Certo? É isso aí que você fez. Deu para entender, não deu? Então vamos para outro exemplo. Temos mais um exemplo aqui agora um pouquinho diferente, tá? Para você matar essa charada aí. Nós temos duas partículas eletricamente carregadas com 1 microcoulomb e 2 milicoulomb. Quer dizer, uma carga maior e uma pontiforme, separadas no vácuo por 50 centímetros. Qual o módulo da força elétrica entre elas? Muito bem, eu tenho que força é igual a constante do vácuo vezes Q1 vezes Q2 dividido por a distância ao quadrado. Então eu tenho força é igual a 9 vezes 10 na nona vezes Q1, 1 microcoulomb, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 micro menos 6. 10 na menos 6. Vezes 2 milicoulomb. 2 vezes 10 na menos 3. Ok? Dividido pela distância de 50 centímetros. 50 centímetros, não preciso nem fazer na reta, é meio metro. 0,5. Esse 0,5 ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter aqui, para simplificar, eu vou ter aqui 0,5 ao quadrado, 0,25 metros. Ok? Vamos lá então. 9 vezes 10 na nona vezes 1 vezes 2, 2 vezes 10 menos 6 mais menos 3 menos 9. Ok? Dividido por 0,25. Ok? Eu tenho que cortar de vez em quando, senão não ficar grande. Então aqui eu tenho 9 vezes 2, 18 vezes 10, 9. Tira 9, acabou-se, não foi? Ó, tira 9, ficou na zero. 10 na zero, nós sabemos que é 1, certo? Dividido por 0,25, que vai me dar, faça na calculadora, 72 newtons. Ok? Então, toque o sino, se inscreva e veja agora. Continue vendo esse passo a passo. Volte nas primeiras para ir tirando as dúvidas. Você tem que construir tua casa pelo alicerce, não é pelo telhado, tá? É como assim, ó, um jogo de sinais, por exemplo, eu tenho que lembrar dessas regras. Tem que voltar lá no ensino fundamental, onde deram essas regrinhas de sinais, para agora eu não me atrapalhar na prova por causa de um sinalzinho, certo? Então vamos lá, vamos em frente, espero você na próxima aula, ok? Vamos lá!